Nesse vídeo nós vamos montar um ranking com os melhores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa de Valores. Nós temos aqui 25 FIs separados e a ideia é montar do pior até o melhor. Vamos fazer essa lista, esse ranking e vamos ver se você concorda, vamos ver se você também tem esses fundos imobiliários em carteira. Então bora lá pro vídeo. E beleza, aqui nós temos então a nossa lista com esses 25 fundos imobiliários que a gente vai avaliar e vamos criar esse ranking aqui que vai da classificação S até o C, sendo o S aqui a nota máxima e o C lá a nota mínima. A gente vai montando, vai colocando essa lista de fundos imobiliários. Essa ideia eu tirei do canal aqui Geração Dividendos do Léo. Ele fez um vídeo recentemente montando então esse ranking conforme a experiência dele, conforme a opinião dele, conforme a análise dele. Ele montou também com esses mesmos fundos imobiliários, ele montou o ranking dele. E fica aqui a dica então para que você se inscreva também no canal do Geração Dividendos. O Léo traz vídeos muito bons, análises muito boas. Eu acompanho bastante o canal dele também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, dito isso, eu resolvi pegar a ideia dele, que é muito genial, por sinal, e fazer também o nosso ranking aqui no canal. Cada investidor possui a sua experiência, possui a sua visão sobre os fundos imobiliários, e a ideia é para montar o ranking também para ver o quanto que ficou de diferente do ranking do Léo. Então vamos lá, cada um é interessante que você também baixe, que você faça também seu ranking. Eu vou deixar o link aqui para você acessar esse site e também você montar a sua lista, o seu ranking de fundos imobiliários. Então, dito isso, bora lá, vamos começar aqui. O primeiro da lista é o MXRF11, é o queridinho da galera, todo mundo conhece ele, todo mundo investe, e eu colocaria ele aqui na classificação A. Ele é um ótimo fundo imobiliário, mas eu não coloco ele aqui no S simplesmente porque é muito difícil a gente comprar ele a um preço bom, a um preço justo. Ele geralmente tá acima do seu preço. Ele geralmente tá acima do seu preço patrimonial. Ele tá com o seu PVP lá em 1.04, 1.05, sempre acima do seu valor patrimonial. Então, ele é um excelente fundo imobiliário, sem dúvida nenhuma. Ele tá aqui, ele investe em CRIs, nesses certificados recebíveis imobiliários, nesse crédito pro setor imobiliário e também outros fundos imobiliários. Então, ele é bem diversificado, mas ele tá aqui. Então, na letra A, uma classificação muito boa para ele, mas ainda não coloco ele aqui em cima como sendo um ótimo, um excelente, um top FI. Mas ele tá aqui, ótimo fundo imobiliário também. Mas a ideia é que você vá montando também a sua lista, então você fica à vontade para colocar o MXRF também aonde você quiser aqui nessa lista. Então vamos lá, vamos pro próximo, o PORD11. O PORD11 também é um fundo de CRIs, ele investe em certificados recebíveis, parecido com o MXRF, mas os seus CRIs, a sua lista, o seu portfólio é bem mais arriscado. Então eu colocaria o PORD aqui embaixo na classificação B. Ele já estaria aqui mais abaixo justamente pelo seu risco, mas ele é um ótimo FI base 10, ele tá descontado, então tem as suas vantagens, tem ali uma oportunidade, mas saiba que sim, ele é mais arriscado. Então eu colocaria ele aqui mais para baixo na nossa lista. O RCT11, esse é um fundo imobiliário de escritórios, ele vem caindo muito nesse último ano, ele caiu mais de 30%. A gestão, na minha opinião, o relatório gerencial dele é bem bagunçado, ele tá fazendo algumas maluquices ali, então eu não gosto muito dele, eu colocaria aqui para baixo o RCT11. Realmente é um fundo que não me chama muita atenção, eu não gosto muito dele justamente porque a gestão vem fazendo muita bagunça. Então tá aqui para baixo RCT, ele é um fundo imobiliário de escritórios, ele tá com PVP muito abaixo mesmo, mas justamente por isso, ele tem muitos problemas ali por trás. Então tome muito cuidado com ele, tá aqui para baixo então o RCT11. Agora seguindo, o KNCR11, esse daqui é um fundo imobiliário que merece a classificação S. Na minha opinião, o KNCR11 é um dos melhores FIs de CRIs que nós temos, é da gestão da Quineia, então nós temos uma ótima gestora ali por trás, traz confiança, já tem histórico no mercado, tá sempre pagando bons dividendos e ele acompanha geralmente a taxa Selic, o CDI. Então ele vai estar sempre pagando um benchmark, um valor, um spread a mais do que a Selic, a mais do que o CDI. Então o KNCR com certeza vem aqui em cima como classificação S, é um fundo imobiliário que todo mundo deveria ter, é um FI muito bom mesmo. Então beleza, dito aqui o KNCR11 vai o nosso primeiro FI de ranking S. Agora, seguindo, nós temos o GARI11. Aqui nós temos uma polêmica, o GARI11, ele é um fundo mais recente, ele é um fundo base 10, ele virou GARI11 recentemente, antes ele era o GALG11, então ele tinha só galpões logísticos, depois passou a ter também renda urbana. Metade do portfólio agora é renda urbana, metade galpões logísticos. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o GARI11 e falando, será que ele é o melhor FI base 10 de tijolos que nós temos na bolsa? E sim, na minha opinião, sim, eu vou deixar o link aqui em cima, eu explico em detalhes, a gente lê todo o relatório dele, então dá uma olhadinha ali em cima no vídeo e eu coloco ele aqui em cima como ranking S. O único ponto de atenção dele é que ele não tem tanto histórico, ele poderia estar aqui no A, na frente, mas eu acredito que o GARI11, pelo que a gestão vem fazendo, vem prometendo e vem entregando mais do que ela promete. Então sim, o GARI11, na minha opinião, vem aqui em cima junto com o KNCR, nota máxima aqui para ele. Um excelente FI base 10 de tijolos. O BDVI11, esse é um fundo que é um FI de infra, é um FI infra, ele é um pouco diferente dos
demais. Ele investe, a parte de infraestrutura dele é mais focada também para a parte de energia, então ele tem até ali algumas ligações com energia elétrica, com transmissão de energia, com hidrelétricas, enfim, ele é um pouco diferente dos demais, dos fundos imobiliários. Ele tem isenção no ganho de capital na hora da venda e também nos seus dividendos, então ele tem uma certa vantagem por ser esse FI infra, mas eu não gosto muito da ideia, eu prefiro então investir em empresas de energia, em empresas mais focadas nessa área. Então eu colocaria ele aqui para baixo, não investiria nele nesse momento. O próximo é o PATC11. Esse também é um fundo de escritórios, ele caiu bastante, ele caiu mais de 44% nesse último ano. Ele tem uma concentração em 4 grandes imóveis, são imóveis de qualidade, mas são, na minha opinião, bastante concentrados ali em São Paulo. São 4 imóveis. Eu não gostei muito da ideia do PATC. Ele caiu muito, ele pode ser uma oportunidade, mas na minha opinião, eu não investiria nele, eu ficaria longe dele nesse momento. Colocaria aqui junto com o RECT, que também tá caindo muito. Eu prefiro buscar FIs mais sólidos, mais tranquilos pra gente investir e não tão arriscados assim. O VCRA e o Vigia 11 são 2 fiagros. Esses 2 FIs eu colocaria aqui na letra B, um ranking aqui B, não tão bom, mas também não tão ruim, porque justamente por o seu risco maior. Eles pagam muitos dividendos. Os fiagros, eles são investimentos mais recentes, são de 2021, então eles não têm tanto histórico na bolsa, então tem esse ponto, esse detalhe pra gente prestar atenção. E eles investem em CRAS, que é esse crédito pro agronegócio, então acaba sendo um pouco mais arriscado. Eu deixaria aqui junto com o PORD 11, que também é arriscado, ele é um bom FI, mas ficaria aqui nessa linha que é um pouco mais arriscada, um pouquinho mais para baixo aqui dos nossos FIs mais sólidos, mais tranquilos. Seguindo, nós temos o KNRI 11. Esse é um excelente fundo imobiliário, eu diria que é um dos melhores que nós temos na Bolsa de Valores também. Ele é híbrido, ele tem metade do portfólio sendo escritórios e metade galpões logísticos. O KNRI, sem dúvida, ele vem aqui em cima também na classificação S, é um excelente fundo imobiliário, tem muito histórico, tem também um portfólio de altíssima qualidade. Então o KNRI vem aqui para cima, consequentemente ele paga um dividendo menor também pela segurança que ele traz, pela qualidade que ele tem. O VISC11, ele vem caindo bastante, ele tá com uma grande oportunidade na bolsa nesse momento, na minha opinião. Eu colocaria ele aqui na classificação A. Ele é um ótimo fundo imobiliário, tem 30 shopping centers dentro do portfólio dele, muito bem diversificado. O VISC11, ele tá aqui como uma grande oportunidade, ele tá com um PVP bem abaixo, um PVP ali próximo de 0,90. O próximo é o HSLG11, ele é um fundo de galpão logístico, então ele tem uma certa polêmica aqui por trás, porque boa parte da receita dele vem das Casas Bahia. E as Casas Bahia, ela teve aquela notícia que entrou com a recuperação extrajudicial, então acabou afastando muitos investidores, assustou muita gente e muitas pessoas saíram vendendo esse fundo imobiliário. Ele teve uma queda próxima de 10% nesse ano, ele tem 5 galpões logísticos e 38% da receita do fundo vem sim das Casas Bahia. Então assustou de fato o pessoal, assustou os investidores. Mas no restante, o HSLG é um ótimo fundo imobiliário, eu vou colocar ele aqui como A. Aqui também, conforme eu vou colocando pra frente, eu diria que no caso que o VISC é melhor que o MXRF e assim por diante. Então eu colocaria o HSLG aqui no final dessa linha aqui do A, mas ele é um ótimo FI. Ele só tá passando por esse momento onde as Casas Bahia, de fato, deu esse susto, acabou que afastou muita gente, mas não aconteceu nada demais com o fundo imobiliário. Agora, seguindo o ALZR11. O ALZR11 é um excelente fundo imobiliário, ele vem aqui pra cima na classificação S, ele é um dos melhores FIs que nós temos na bolsa. Eu colocaria aqui na frente do GARI, na frente do KNRI. O GARI tá aqui pra trás, nessa ordem aqui, esse ranking aqui do KNSR é o melhor, depois vamos baixando aqui conforme a gente vai colocando os FIs. Bom, o ALZR, ele tem uma excelente diversificação no portfólio, ele tem vários setores, ele é muito bem diversificado, com ótimos inquilinos, ele tem contratos atípicos de longo prazo, então o ALZR geralmente ele tá acima também do seu PVP, é difícil encontrar ele barato na bolsa, com um preço descontado, ele nunca tá descontado, então quando tá próximo do seu preço justo, tá ótimo pra gente comprar o ALZR, mas com certeza ele tá aqui em cima na classificação. O XPML é um excelente fundo imobiliário de shopping centers, também tem vários shoppings espalhados em todo o território aqui do nosso país, principalmente mais em São Paulo, e a diferença principal do VISC, vou colocar na frente do VISC aqui, o VISC ele tem 30 shoppings, mas ele é uma participação minoritária nesses shoppings. O XPML já não, ele tem uma participação maior, e os shoppings do XPML, ele tem uma qualidade maior, eles entregam mais venda, mais aluguel, acaba trazendo mais receita pro fundo imobiliário e que no final das contas acaba se convertendo também em dividendos para nós. Então o XPML sim é um excelente FI de shopping centers. O BCFF é um FI base 10 de fundos, ele é um FOF, é um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. Na opinião do Léo, né, que a gente pegou aqui essa lista dele, na opinião do Léo, ele não gosta de FOFs, mas eu acredito que sim, vale a pena a gente investir em BCFF. Eu colocaria ele até
aqui na linha A, mas no final dela. O BCFF, ele é interessante para quem tá começando a investir e tem poucos FIs em carteira. Ele já traz uma diversificação boa para a carteira. Por exemplo, você investe nele, você já vai ter mais 70 FIs dentro do portfólio dele, já com uma diversificação entre FIs de tijolos e papel. Então, ele tem sim as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. Ele tem aquela taxa de administração dupla, então a gente paga a taxa de administração por BCFF e ele vai estar investindo em outros FIs, pagando também a administração para esses FIs. Então, tem esses detalhes, mas para quem tá começando, vale a pena investir no BCFF. Para quem já tem uma certa carteira montada, já tem um pouco mais de FIs, talvez não. Então, fica aqui, o BCFF é um pouquinho polêmico também. Os FIs de FOF, geralmente eles têm essa polêmica. Na verdade, eu vou colocar o BCFF não na linha A, mas no início da B. Ele é um bom FI, colocaria ele aqui então no início. Ele não é tão arriscado como os outros que a gente tá vendo aqui, o PORD, Vigia, são fiagros, o PORD também de crise meio arriscado. Eu colocaria ele aqui justamente por essa polêmica. Ele é bom pra quem tá no início e depois você pode remover ele e montar a sua carteira bem diversificada. E beleza, o RBRF11, esse é um fundo de multi-estratégia. Antigamente ele era um FOF também, depois ele passou para ser esse multi-estratégia e basicamente ele investe então em outros fundos imobiliários, ele investe também em CRIs e entre outros investimentos ligados ao setor imobiliário. Então o RBRF11, ele tem mais ou menos ali 50% da carteira, do portfólio dele focado na estratégia de ganho de capital, então ele vai sempre buscar a valorização dos ativos e os outros 50% então mais focado em dividendos. Mas eu não gosto muito da ideia do RBRF11, eu colocaria ele aqui embaixo também, no início aqui do C, colocaria ele aqui no início da linha C. Não gosto muito dele, já analisei o relatório dele também, não acho um FI interessante, acho ele meio concentrado, ele tem 16 FIs, como sendo um FOF, um antigo FOF, ele deveria ter um pouco mais de FIs na minha opinião, ele é um pouco concentrado também nos seus CRIs, ele tem apenas 4 CRIs, então eu colocaria ele aqui embaixo, eu prefiro outros fundos imobiliários no mercado. Agora, o KCRE11, esse é um outro fundo que eu falei recentemente aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima também, é um novo fundo imobiliário que passou a ser base 10, ele era negociado a base 100, agora passou a base 10, ele eu colocaria aqui também no início da B. O KCRE11, ele investe em CRIs, mas os seus CRIs são um pouquinho diferentes, ele tem a ideia de ser um home equity, então os CRIs dele, as pessoas que pegam o crédito emprestado, eles colocam o seu imóvel como garantia, e com isso, a ideia do fundo imobiliário é juntar vários e vários desses devedores, ali são milhares de devedores, e eles juntam e tem vários desses CRIs, esses CRIs, eles geralmente então têm esse imóvel por trás, caso a pessoa não venha pagar o fundo, na verdade acreditas que é a parceira ali do fundo da Quineia, o KCRE é da Quineia, então ele acaba pegando o imóvel da pessoa, vai a leilão, então ele consegue reaver esse dinheiro, mas é um fundo que é um pouco mais arriscado do que, por exemplo, o MXRF, o KNSR, são mais seguros, mais tranquilos, o KCRE, ele traz esse risco um pouquinho maior, então fica aqui embaixo também, é uma opção para diversificar a carteira. Bom, o LVBI é um fundo de galpões logísticos, ele também é um ótimo FI, vou colocar ele aqui em cima no final aqui da linha A, ele tem uma carteira bem diversificada, tem inquilinos muito famosos, tem a Amazon, tem a Ambev, tem a Scania, a Magalu, a Magazine Luiza pertence ali, 9% do seu portfólio é da Magalu, então ficou aquele risco também de, será que o varejo vai quebrar? Será que a Magalu vai quebrar? Mas pelo visto a Magalu tá se recuperando agora, ele caiu cerca de 7% nesse último ano, ele tem uma boa diversificação, 10 galpões logísticos, ele tá sendo negociado abaixo do seu preço justo. Então o LVBI fica aqui em cima também, uma opção a mais de galpões logísticos pra gente investir, colocaria aqui no final da linha A, o final aqui dos nossos FIs aqui, que é uma boa classificação. Beleza, o próximo é o New L11, esse também é um fundo de galpões logísticos, esse é um pouco mais arriscado, eu colocaria ele aqui na frente também do KCR, na verdade deixaria depois aqui, deixaria o KCR na frente por ter a gestora aqui que é a Quineia. O New L também é um fundo de galpões logísticos, ele tá muito descontado, tá com 0,72 no seu PVP, então ele tá bem abaixo, e o grande problema dele é a concentração grande que ele tem em apenas 3 galpões logísticos, então na minha opinião esse é o maior problema, mas ele tem contratos atípicos, ele tem uma média de contratos que vai vencer dali 7 anos e meio, ele tem vacância zerada, então desses 3 galpões que ele tá bem amarrado, tá bem certinho, bem organizado. O relatório dele também é muito bom, ele traz muitas informações, então traz uma confiança para nós investidores para investir nele, para seguir, pois aí ele vai aumentando o seu portfólio conforme vai crescendo também o fundo imobiliário, mas ele é um pouco mais arriscado, deixaria ele aqui embaixo também na linha B. O próximo é o RZTR11, esse é um fundo imobiliário que investe no agro, ele tem ali terras agrícolas, então a ideia do RZTR é trabalhar assim com essa parte do agro, ele tem tanto na aquisição, na compra e venda de propriedades agrícolas. O RZTR ele é um fundo imobiliário que investe no agronegócio, ele trabalha com compra, venda, arrendamento de propriedades agrícolas, então ele tem toda essa pegada um pouco diferente dos demais
demais FIs. Eu colocaria ele aqui no início também da letra B aqui, do ranking B, na frente aqui dos demais. Ele é um ótimo FI, mas eu colocaria ele aqui porque ele é um pouquinho mais arriscado que os demais. É um setor que eu não conheço muito bem, na verdade, aqui na parte do agro, mas ele é uma ótima opção pra gente diversificar a carteira. Ele poderia estar aqui também no final da letra A, tranquilamente. Eu vou colocar ele aqui no início da B, aqui o RZTR11. Ele tem a maior parte dos seus ativos, ele tem 17 ativos, 17 propriedades agrícolas, a maior parte dele tá no Mato Grosso e também em Tocantins. Então, aqui é a ideia do RZTR11. Agora, seguindo o CPTS11. O CPTS11 é um bom fundo imobiliário, eu vou colocar aqui na letra A, no final da letra A. Ele investe em CRIs, ele tem também uma diversificação bem interessante, ele tá descontado, ele tá abaixo do seu preço justo e a oscilação dele acontece mais pela inflação, ele tá atrelado mais à inflação. Então, quando a inflação dispara, ele acaba crescendo mais e entregando mais dividendos também. Então, vai aqui no final da letra A. O HGLG lá para cima, vamos colocar aqui na letra S, na frente do KNRI. Então, nós temos aqui o KCE, o KNCR11, o ALSR11 e agora o HGLG11. O HGLG é um dos maiores fundos imobiliários, é o maior fundo imobiliário de galpões logísticos, muito bem diversificado, tem um patrimônio gigantesco, imóveis de altíssima qualidade, ele tá lá em cima com certeza, é um fundo pra gente ter pra longo prazo, pra gente não se preocupar com ele. Agora, seguindo, nós temos o GGRC11, esse também é um fundo imobiliário que eu trouxe aqui no canal, já falei sobre ele. O GGRC, inclusive, tá na carteira da minha filha, então ele é um fundo de galpões logísticos e o único porém dele, eu vou colocar aqui na letra A, na frente, atrás do VISC aqui, eu colocaria ele aqui, um ótimo FI também. O relatório dele é bem elaborado, traz bastante confiança, a gestão tá mostrando um ótimo trabalho. O único ponto de atenção dele é que ele tem boa parte da receita dele também nas lojas americanas, o que também assustou um pouco o pessoal e acabou afastando alguns investidores. Mas hoje o GRC, um ótimo FI, base 10 de tijolos, uma excelente opção também pra gente investir no setor de logística. E bom, quase fechando o nosso ranking, aqui nós temos o HSML11, esse também é um dos melhores fundos imobiliários que nós temos de shopping centers. Ele tá ali em tamanho, se a gente colocar, ele tá em quarto lugar dentre os FIs de shopping. Nós temos o XPML em primeiro, o VISC, depois o HGBS e agora o HSML. Então ele é sim um excelente fundo imobiliário, colocaria ele aqui em cima, do lado aqui do LVBI, aqui um pouquinho para trás da lista, mas ele é sim com certeza um dos melhores FIs de shopping centers do mercado. E beleza, para fechar o nosso último FI, o RECR11, esse também é um fundo de recebíveis imobiliários, de CRIs, e eu colocaria ele aqui na letra B. Ele é um ótimo fundo imobiliário, mas ele tá bastante atrelado também à inflação. Então os seus CRIs estão atrelados bastante ao IPCA, então conforme a inflação ela dispara no país, ele paga mais, senão ele paga menos também. Até eu vou colocar ele aqui no final, ele é bem parecido com o CPTS aqui, colocaria ele aqui no final também da linha A. Então nós temos assim a nossa lista, o nosso ranking com esses 25 fundos imobiliários. Vou salvar aqui essa imagem e eu peço para que você também faça a sua lista, porque você entre, vou deixar o link aqui embaixo, acessa também o link, faz a tua lista conforme a tua experiência, conforme o que você acha. Se você não concorda comigo, por exemplo, eu coloquei o Gary aqui em cima, tu acha que não é pra estar aqui em cima, ou então outro fundo imobiliário, eu sou maluco de colocar o GGRC aqui, ele deveria estar mais para baixo. Beleza, tranquilo, a ideia é que cada investidor tenha a sua experiência, cada investidor tenha a sua visão, por isso que investir na Bolsa de Valores é muito legal, porque cada pessoa tem a sua estratégia, cada pessoa tem a sua visão, e o mercado, a Bolsa é isso, são pessoas que estão comprando e vendendo, ao mesmo tempo que vão ter pessoas que vão estar vendendo o MXRF, por exemplo, outros vão estar comprando, vão estar achando um bom negócio. Então o mercado é isso, algumas pessoas comprando, outras vendendo, e assim a gente vai trocando, vai montando cada um a sua estratégia, a sua carteira de investimentos. Então faz a tua lista aqui também e dá uma força lá pro Geração Dividendos também, lá pro Léo, dá uma olhadinha no canal dele, que muito legal também esse ranking que ele montou. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado falando sobre 7 fundos imobiliários que eu não vendo de jeito nenhum. Dá uma olhadinha nesse vídeo e muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana, então deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal, pra você não perder nenhum conteúdo, você sempre fica ligado sobre as novidades do mercado financeiro. Então, muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!